E se para desmascarar a ganância de um filho, uma mãe precisasse encenar a própria morte? No resumo da telenovela Dona de Mim do capítulo deste 18 de setembro de 2025, Rosa executa o plano mais audacioso da sua vida, e o seu funeral se tornará o palco para a maior revelação de todas. Rosa comparece a uma nova consulta com a doutora Letícia, e a médica faz uma descoberta impactante no exame. Só pode se tratar de um engano. É nesse instante que Rosa concebe uma estratégia engenhosa para testar o comportamento de Jacques. Ela decide simular que não está mais entre os vivos. Para executar seu plano, ela fingirá um mal súbito e contará com a ajuda de sua médica para comunicar a terrível notícia. Durante a leitura do testamento em seu próprio velório, todos os presentes terão a maior de todas as surpresas. A trama se inicia com Rosa realizando uma série de exames médicos com Letícia. A advogada Vivian e Felipa acompanham a matriarca da família Boss, que demonstra nervosismo quando Letícia retorna com os resultados. No começo da conversa, Rosa desabafa. Ela tem a sensação de que está sendo constantemente testada, que ninguém mais acredita no que ela diz ou faz. Ela sente que colocam palavras em sua boca. E o pior é que, por vezes, ela mesma duvida se realmente disse algo ou não. Ela chega a se questionar o tempo inteiro, o que é muito desgastante. Com uma visão mais otimista, Letícia a conforta. Se você tem essa percepção, isso já é um ótimo sinal. Por mais complexa que seja essa mudança, você está ciente dela. Rosa então comenta que precisa aproveitar esse período em que ainda tem lucidez, ou talvez já não a tenha. Inquieta, Felipa intervém e pergunta diretamente sobre os testes. Respirando fundo, a médica é sincera. Ela diz que não vai mentir para elas e nunca para Rosa. Sua cognição apresenta diversas falhas. A matriarca não consegue conter as lágrimas, mas permanece firme diante de Letícia, que prossegue. A doutora explica que analisou a última ressonância e os exames de imagem, e somando aos testes cognitivos, pode afirmar que a senhora está de fato desenvolvendo a doença de Alzheimer. Contudo, neste momento, seu comprometimento cognitivo não é considerado avançado. Se você adora reviravoltas chocantes como essa e quer continuar acompanhando cada detalhe da trama, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Felipa segura a mão de sua ex-sogra, oferecendo todo o seu apoio. Abalada, Rosa diz que infelizmente sabe o que está por vir. Ela lamenta que isso signifique que não pode nomear seu neto como curador ou transferir seus bens para sua netinha Sofia. Letícia, com toda a sinceridade, responde que não disse isso. Hoje, apesar do estágio de sua condição, não existe nada que a impeça de tomar uma decisão importante. Aliviada, Rosa olha para cima e agradece. Enxugando as lágrimas, ela afirma que sabe que sua decisão não é um delírio, mas sim uma ação muito necessária. Vivian interrompe o momento, lembrando que elas têm um horário agendado no cartório. Ela pergunta se os laudos e resultados podem ser guardados como um atestado de aptidão. Letícia confirma, dizendo que está tudo carimbado e assinado, e que está à disposição para o que precisarem. Ela finaliza dizendo que vão iniciar o tratamento. Com um sorriso, Rosa responde que a doutora não imagina o quão útil poderá ser para ela. Paralelamente, Davi conversa com Jacques em sua sala, mostrando um pouco de sua vulnerabilidade. Jacques se aproxima e comenta: "Quanto mais você tenta ser uma boa pessoa, Davi, mais você é desvalorizado e desprezado, não é verdade?" Ele diz que seria outra pessoa se seu pai tivesse acreditado nele. De cabeça baixa, Davi concorda que, com ele, foi o mesmo. Com os olhos marejados, Jacques lança a pergunta: "E se eu te disser que Abel não era o seu pai?" Em choque, Davi reage. Jacques então responde com um largo sorriso que o pai dele é ele. Os dois se encaram enquanto Davi tenta encontrar algum sinal de mentira em Jacques. Ao notar a seriedade da situação, Davi solta uma risada nervosa e questiona como ele pode jogar uma notícia daquelas no seu colo de repente. Ele pergunta se é sério, se ele é mesmo seu pai. Nesse instante, Jacques vai até sua mesa e retorna com um documento. Ele mostra ao rapaz e explica que Abel não podia ter filhos.
ele descobriu recentemente ao encontrar exames antigos dele. Ele diz que deveria ter suspeitado, pois ele e Olivia tiveram um caso. Completamente chocado, Davi procura uma cadeira para se sentar e pergunta então se não foi apenas um beijo de juventude. Jacques esclarece que foi um romance em duas fases distintas. Ele diz que não havia se dado conta até agora, mas que fez os cálculos. O nascimento de Davi e o de Ayla coincidem com o breve relacionamento deles. O rosto de Davi fica pálido e ele questiona se o pai deles, Abel, sabia que eles não eram seus filhos. Jacques confirma que certamente sim, mas não que o pai era ele, porque Abel não suportaria. Por alguns segundos, Davi permanece em silêncio, deixando Jacques ansioso por uma reação. Davi se levanta e diz que agora tudo faz sentido. É por isso que ele o tratava de forma diferente. Ele aceitou Samuel, mas a ele nunca. Por isso sempre houve uma distância. Ele se preocupa com Ayla. Ele diz que ela não pode saber disso. Jacques concorda que ninguém pode saber, pois ele prometeu a Olivia e nunca falou sobre o caso com ninguém. Nervoso, Davi pergunta por que ele está contando aquilo para ele agora. Emocionado, Jacques responde que é porque descobriu ser pai de um homem maravilhoso, do jeito que sempre imaginou que seu filho seria. Um filho que o coloca no mundo e que ele ama mais a cada dia. Davi é dominado pela emoção e abraça Jacques. Exatamente nesse momento, Ayla passa pela porta do vilão e vê seu irmão o abraçando. Chocada, Ayla reflete. Mesmo depois de tudo que Jacques fez, Davi continua a tratá-lo com tanto afeto. Ela pensa que seu irmão não pode ser tão ingênuo. Ela considera entrar na sala, mas desiste e se afasta, desconcertada. Mais tarde, Jacques chega em casa e decide falar com sua mãe. Ao entrar no quarto, ele a vê lendo uns papéis. Surpreso, ele pergunta: "O que é aquilo?" Assustada, Rosa esconde os papéis e o encara em silêncio. Desconfiado, Jacques se aproxima e questiona: "Você esqueceu o que ia dizer?" Nesse momento, Rosa começa a passar mal. Assustado, a expressão de Jacques muda e chama por sua mãe. Nesse instante, Felipe aparece e entra em desespero com a cena. Nervosa, ela grita para ele chamar uma ambulância imediatamente. Jacques sai correndo e Felipa tenta socorrer Rosa. Ao ver que estão sozinhas, a matriarca revela que está fingindo para Jacques. Aliviada, Felipa diz que ela deveria tê-la avisado. Rosa afirma que improvisou. Ela diz que conversou com Ayla e Léo e que chegou a hora de colocar em prática um plano que teve há algum tempo. Confusa, Felipa pergunta sobre que plano ela está falando. Rosa pede que ela confie nela e ligue para a doutora Letícia e para Vivian, porque elas vão ajudá-la. Pouco depois, Samuel chega em casa no momento exato em que uma ambulância está de saída. Desesperado, ele entra na mansão e pergunta o que está acontecendo. Inquieto, Jacques responde que era a mãe dele, que passou muito mal. Em choque, Samuel grita que aposta que foi culpa dele e que se algo acontecer com ela, será por sua causa. Uma breve discussão começa e Filipa consegue separar Samuel de Jacques. Em prantos, o rapaz pergunta o que aconteceu com sua avó e se foi Jacques. Olhando para os lados, Filipa pede calma e diz que conseguiu que Nina fosse no lugar de Jacques ao hospital, pois precisava lhe dizer algo. Surpreso, Samuel pergunta o que é. Filipa responde que algo muito grande está para acontecer, mas que ele não pode se abalar e deve confiar nela, pois eles estão no controle. Mesmo sem entender, Samuel abraça Filipa e tenta se acalmar. Mais tarde, Filipa, Jacques, Samuel e Léo chegam ao hospital e se juntam a Nina. Por longos e agonizantes minutos, eles não recebem nenhuma notícia. De repente, a doutora Letícia aparece e é imediatamente cercada por perguntas. Ela interrompe a todos e diz que nem sabe o que dizer, mas que Dona Rosa não resistiu. Completamente chocado, Samuel questiona, dizendo que não pode ser, que ela só pode estar brincando, pois ela estava bem. Letícia afirma que o que ela teve foi súbito, uma parada provavelmente causada por estresse ou um momento de tensão. Jacques se sente culpado e desaba no chão, chorando. Léo corre para abraçar Samuel, que grita desesperadamente. Nina fica em choque, sem saber como reagir. Filipa encara Letícia e é a única que não demonstra surpresa.
Quando todos retornam para a mansão dos Boss, o clima é de tristeza. Cada um vai para seu quarto, ainda sem acreditar no ocorrido. Samuel tenta dormir por causa do velório na manhã seguinte, mas não para de pensar em sua avó. Durante a madrugada, ele ouve um barulho no corredor. Alerta, ele abre a porta e vê uma sombra perto do quarto de Rosa. Com o coração acelerado, ele pega o primeiro objeto que encontra para se defender e caminha lentamente pelo corredor. Ele se aproxima do quarto de sua avó e começa a abrir a porta. De repente, Filipa o interrompe e pergunta o que ele está fazendo. Aflito, Samuel responde que ouviu passos e acha que tem alguém dentro do quarto. Nervosa, Filipa diz que foi ela, que foi até a cozinha, e pede que ele vá dormir, pois o dia seguinte será longo. Samuel pergunta por que ela não quer que ele deixá-lo entrar no quarto da avó. Filipa responde que é porque não quer que ele sofra mais, e pede que ele confie nela. Ela diz que sabe que não foi a madrasta perfeita, mas que sempre se preocupou e o amou, e pergunta se ele acha que ela esconderia algo dele. Relaxando os ombros, Samuel concorda, dizendo que acha que está apenas cansado e imaginando coisas. Aliviada, Filipa comenta para si mesma: foi por pouco. No dia seguinte, várias pessoas chegam ao cemitério vestidas de preto e com lágrimas nos olhos. Jacques chega ao lado de Davi, causando incômodo em Ayla e Samuel. Sofia está inconsolável nos braços de Léo. Em um certo momento, Jacques pede a palavra. Ele diz que sabe que não é o momento certo, pois ainda nem finalizaram o velório da mãe dele, mas que gostaria de acabar de uma vez por todas com uma mentira de Abel. Todos ficam surpresos enquanto Jacques continua. Ele revela que Abel era infértil e não podia ter filhos, e que ele teve um caso com Olívia, portanto, Davi e Ayla são seus filhos. Uma grande revolta se inicia e as lágrimas se transformam em choque. Samuel tenta contestar, mas Filipa segura sua mão, e o gesto o faz se calar. Nervosa, Ayla pergunta como ele pode fazer isso no velório de sua avó. Davi se aproxima e confirma que é verdade, que ele mesmo viu o exame e que Jacques é o pai deles. Atordoada, Ayla questiona se era por isso que ele o tratava com tanto afeto. Ela diz que não importa se ele é o pai deles ou não, pois ele já fez muitas coisas que o afetaram. Jacques ri com deboche e Davi pede para Ayla não se deixar influenciar por Samuel, afirmando que Jacques não fez nada. O vilão então tira sua máscara. Ele diz que ainda não fez nada. Agora que a mãe dele se foi, as ações dela passarão para ele, o único filho legítimo vivo. E agora que sabe que eles são seus filhos, ele entrará com um recurso para tomar a parte deles também. Ele afirma que Abel mentiu e que as ações deles não são válidas. Agora são todas dele, e ele será o dono interino da Boss. Assustado, Davi pergunta se toda aquela emoção era mentira e se ele só está feliz em ser pai deles para pegar as ações. Rindo, Jacques responde que é claro e pergunta se acha que ficaria feliz em ser pai de um irresponsável como ele. Ele precisava convencer o mais ingênuo de todos, e no final das contas, a partida da mãe dele adiantou bastante as coisas. Davi encara o vilão enquanto uma lágrima de decepção escorre por seu rosto, e um silêncio ensurdecedor toma o lugar. De repente, uma voz diz que ainda está ali, Jacques. Nesse momento, todos olham na direção da voz e ficam chocados ao verem Rosa, viva. Jacques fica paralisado, sem reação. Davi permanece imóvel enquanto mais lágrimas surgem. Ayla abre um sorriso sem entender o que ele significa. Samuel olha para Filipa, que encosta a cabeça no ombro em sinal de apoio. Rosa caminha em direção a Jacques e diz que é impressionante como mesmo no velório da própria mãe, ele não cansa de ser essa pessoa desprezível. Desesperado, Jacques pergunta o que aquilo significava. Rosa responde que forjou tudo para mostrar quem ele é de verdade. Ela diz que antes que ele tente fazer o show dele, ali estão os documentos que comprovam que Samuel é seu curador oficial e que metade das ações dela estão no nome de Sofia. Além disso, ele, sendo pai ou não dos netos dela, não pode tomar as ações deles. Ela declara que a sede de poder dele acaba ali, e agora. Jacques entra em pânico. Um mundo parece girar ao seu redor e as pessoas se tornam rostos borrados. Quando ele recupera a consciência, a polícia chega e o delegado lhe dá voz de prisão. Ainda atônito, Jacques é levado pelas autoridades.
Samuel, Davi, Ayla e Sofia correm para os braços de Rosa, percebendo que a partir daquele momento, uma nova fase começará na vida da família Boss. O que você achou do plano da Dona Rosa? Que nota de 0 a 10 ela merece? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.